Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, vou começar aqui esse vídeo passando os jogos dessa quarta-feira, tá? Tem muitos jogos, então a gente vai trazer aqui, tá? O máximo que der da quantidade de jogos dessa quarta-feira. Vamos lá. Astrípoli contra o Olympiacos, 1h30 da tarde nessa quarta-feira, Campeonato Grego. 3h30 da tarde nessa quarta-feira, Tunaluso e Paysandu, Campeonato Paraense. 4h30 da tarde nessa quarta-feira, Retrô e Maguari. Mais precisamente, Maguari e Retrô, quartas de final, Campeonato Pernambucano, jogo de ida. Vamos lá, gente. Larval e Lyon, Paris FC contra o Lorient e Toulouse versus Amiens. Alguns dos jogos, 4h30 da tarde nessa quarta-feira, pela Copa da França, mais uma rodada. Vamos lá, gente, aqui com mais jogos. Alavés e Real Sociedad, Valência e Atlético de Bilbao, Copa do Rei da Espanha, nessa quarta-feira, 5h da tarde. Inter de Milão e Torino, 5h da tarde nessa quarta-feira, Copa Itália. Vamos lá, gente, Copa da Holanda, Heerenveen e PSV, 5h da tarde nessa quarta-feira. Campeonato Escocês, 5h da tarde também. Vamos ter Aberdeen e Celtic. 5h15 da tarde nessa quarta-feira. Vamos ter o FAF encarando o Torreense. Taça de Portugal. Vamos lá, gente. Semifinal, Copa da Liga Inglesa. Jogo da volta. O Manchester City vai encarar o Newcastle. Nessa quarta-feira, 5h da tarde. Vamos em frente. Vamos lá, gente. CSA e Cruzeiro Arapiraca. Nessa quarta-feira, 4h da tarde, Campeonato Alagoano. Vamos lá, gente. Nessa quarta-feira também vamos ter Campeonato Brasileiro, Série A, né? Flamengo e Internacional, 7h da noite. Atlético Mineiro e Bragantino, 7h da noite. 8h da noite, Remo e Mirassol, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, 8h da noite, nessa quarta-feira, vamos ter ABC de Natal e Globo, América de Natal e Potiguar de Mossoró, Campeonato Potiguar. Santos e São Paulo, Campeonato Brasileiro Série A, também nessa quarta-feira, 8h da noite. 8h30 da noite, gente. Nessa quarta-feira vamos ter Genos de Porto Velho contra Barcelona de Vilhena. Também aqui vamos ter o Porto Velho contra o Guaporé. Campeonato Rondoniense, 8h30 da noite nessa quarta-feira. Vamos lá, gente. O Aracaju vai pegar o Sergipe. Campeonato Sergipano nessa quarta-feira, 8h da noite também. Vamos lá, gente. Luverdense e Operário. Mais um jogo aqui. Campeonato Mato Grossense, 8h da noite nessa quarta-feira. Mais jogos aqui, gente. Castanhal e São Raimundo. 4h da tarde nessa quarta-feira. Campeonato Paraense. 7h15 da noite. Jacuipense contra o Jequié. Campeonato Baiano. 7h15 da noite nessa quarta-feira. Vamos lá, gente, 9h30 da noite nessa quarta-feira, vamos ter Botafogo e Grêmio, Palmeiras e Vitória, Campeonato Brasileiro Série A. Alianza Lima e 2 de maio, pré-Libertadores, nessa quarta-feira, 9h30 da noite. Naviraense e Enviema, esse jogo vai acontecer às 8h30 da noite nessa quarta-feira, Campeonato Sul-Mato Grossense. Campo Seco e Monte Rei, Liga dos Campeões da CONCACAF, 10h da noite nessa quarta-feira também. Vamos lá, gente. Forte FC contra o Vitória do Espírito Santo nessa quarta-feira, 9h da noite, Campeonato Capixaba. Vamos lá, gente. Istambul e Galatasaray nessa quarta-feira, 2h30 da tarde, tá? Pelo que eu entendi, Campeonato Turco. Daqui a pouco eu chego, gente, com os resultados, tá?
do mundo da bola. Vamos lá, gente. Maracanã e Quixadá aqui. Esse jogo vai rolar nessa quarta-feira, 7 horas da noite, Campeonato Cearense. Bom, gente, pela Copa da Espanha, às 2h45 da tarde, vamos ter nessa quarta-feira Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid. É futebol feminino, 2h45 da tarde nessa quarta-feira. Bom, galera, eu ia deixar para passar os resultados também nesse vídeo, mas, bom, ainda terão muitos jogos nessa quarta-feira ou nessa terça-feira, tá? Vai ter jogo, por exemplo, que vai começar aqui pela Liga dos Campeões da CONCACAF de 11 horas da noite. Então vamos fazer assim, nessa quarta-feira eu gravo um vídeo durante o dia e coloco para os amigos aí, passando os resultados da terça-feira, beleza? Esse vídeo aqui são os jogos dessa quarta-feira. Valeu? Então, deixa um like aí. Até a próxima e fui! Bom, gente, eu já tinha fechado o vídeo, né? Mas, bom, esqueci de um jogo aqui, né? Semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense. Nessa quarta-feira, 9 horas da noite, o Nacional do Amazonas vai encarar o Princesa dos Solimões, 9 horas da noite nessa quarta-feira, tá? Então é isso. Agora sim, creio que praticamente todos os jogos que vamos ter nessa quarta-feira, beleza? Fecha esse vídeo, gente, pedindo mais uma vez o like e falando mais uma vez, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo passando os resultados da terça. Fui!